Fala pessoal, beleza? Legal poder estar de volta aqui com vocês. Nós estamos falando aí sobre as nossas leituras, né? E eu falei com vocês agora nos dois últimos vídeos aí, acho que sobre o Stuart Hall, né? Aquele autor teórico social, que eu estava lendo e já terminei de ler o livro. Eu quero fazer um comentário com vocês aí sobre algumas questões do livro que ele colocou aqui, né? Os argumentos dele no livro aqui sobre a identidade, o nome do livro é Identidade Cultural na Pós-Modernidade, certo? Esse livro da editora DPIA, né, que foi lançado em 2006, certo? Eu estou com a 11ª edição desse livro aqui, tá bom? Então, talvez se houver alguma diferença no seu livro aí, paginação, uma coisa que eu menciono aqui, pode ser que seja em razão disso, né? Mas o que algumas das coisas aqui que eu achei interessante aqui no livro, o autor ele começa constatando o seguinte: ele diz que as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, elas estão em declínio, certo? E com o declínio dessas velhas identidades, ele diz que está fazendo surgir novas identidades. E essas duas coisas, né, tanto o declínio de uma identidade como o surgimento de novas identidades, está fragmentando o indivíduo moderno, certo? E disso surge o que ele chama de crise de modernidade, tá? Está lá na página de número 7 do livro dele, né? E em seguida ele já coloca o propósito dele no livro que ele quer, né? A ideia dele, então, que ele coloca no livro, o propósito dele é explorar algumas das questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar se existe uma crise de identidade, certo? Dentro desse propósito dele, ele coloca 4 questões aqui que ele quer ser respondida ao longo do livro. Não vai dar para a gente poder trabalhar aqui no nosso tudo agora, né? Mas a gente faz uma parte 2 do livro aí. Só quero mencionar algumas coisas com você. Não sei se você está ocupado, tem que parar o vídeo um pouquinho aí. Não sei se você está tomando café, está almoçando, uma coisa que você está fazendo aí. Mas interessante que nós estamos aqui, estamos trocando ideia, estamos batendo papo. Então essas 4 questões que ele coloca aqui é o seguinte: a primeira dela é: o que pretendemos dizer com crise de identidade? Né? Essa é a primeira pergunta que ele mesmo coloca lá. Segundo, que acontecimentos recentes nas sociedades modernas precipitaram essa crise? Né? E terceiro, que formas ela toma? E quarto e último, quais são suas consequências potenciais? Certo? Então vamos em parte aí. A primeira coisa que ele define aqui então é o que ele chama de crise de identidade. O que é a crise de identidade? A crise de identidade, ele chega nessa conclusão da seguinte maneira: ele diz que existe um tipo diferente de mudança estrutural que está transformando a sociedade moderna no final do século XX, certo? Ele diz isso. Essas transformações que ele diz que estão mudando, essas mudanças estruturais, estão mudando também as nossas identidades pessoais, certo? E está abalando a ideia que nós temos de nós próprios como sujeitos integrados, certo? Desse abalo que há em nós, né? Ele diz que surge então um sentimento de perda de sentido, certo? Então aquele sentido de si estável que existia em nós, ele vai sendo quebrado, e ele chama isso de descentração ou deslocamento, né? Ou descentração do indivíduo no mundo social, cultural e de si mesmo. E é daí que ele diz que surge essa crise, que se constitui essa crise de identidade, certo? É importante observar o seguinte, pessoal: se você precisa ler esse livro para algum trabalho, alguma coisa, é importante saber o seguinte, que a posição do autor é a seguinte: ele mesmo diz lá, que as identidades modernas estão sendo descentradas, deslocadas e fragmentadas, certo? Essa é a posição dele, e é a partir daí que ele vai trabalhar todo o argumento do livro aí, certo? Então o propósito dele qual que é? O propósito dele é explorar essa afirmação, tá bom? Qual a afirmação? Vou dizer de novo para você: as identidades modernas estão sendo descentradas, deslocadas, fragmentadas. Então é a partir dela que ele vai trabalhar todo o seu livro aqui, tá certo? Então a segunda
A segunda interrogação que ele coloca no livro, diz que são 4 aqui, que ele mesmo coloca lá quase no início, na introdução do livro, é que a pergunta que ele faz é que acontecimentos recentes nas sociedades modernas precipitaram essa crise, né? Então ele coloca aqui pelo menos 3, né, que ele chama de pontos estratégicos aqui, está lá no capítulo, está na página 24 do livro. O primeiro é o humanismo renascentista do século XVI e iluminismo do século XVIII, certo? O segundo é o surgimento das novas ciências sociais, você vai observar lá, você vai ver que ele está trabalhando. E terceiro são os movimentos estéticos e intelectuais associados com o surgimento do modernismo, certo? Essas são os três acontecimentos recentes na sociedade moderna que ele chama aqui de pontos estratégicos, né? Para se dar essa mudança aí, tá? Então, esse é a primeira parte do vídeo aí, certo? Se você está lendo ele também, você leia. E outra coisa, eu quero dizer um negócio para vocês, depois a gente volta aqui na segunda parte, continuando comentando. Pessoal, outro livro que eu tenho a capa dele, agora não está aqui comigo, depois eu mostro para você, o do Stuart Hall também, mas com outros 2 autores, que se chama Identidade e Diferença, que é um livro que eu vou começar a ler agora também. Daqui a pouco eu comento com vocês aí sobre, eu vou dar uma lida na introdução dele, alguma coisa, e daqui uns dias aí a gente já coloca um vídeo aí dizendo aí, comentando alguma coisa sobre ele também, tá certo? Então, pessoal, vocês tenham um bom dia, tenham uma boa semana aí, certo? Nas suas leituras aí, dentro das perspectivas que você tem aí. Se quiser comentar, comenta com a gente aí, a gente vai conversando aí e vai batendo um papo aí, tá bom? Eu pensei em falar alguma coisa aqui para vocês, mas agora eu não estou lembrando o que eu ia comentar com vocês aqui, tá? Ah, tá, um outro autor que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte, é o Zygmunt Bauman, né? Um sociólogo aí que faleceu acho que há pouco tempo. Uns livros fantásticos também, que ele trabalha muito o conceito de modernidade líquida, certo? Eu quero comentar sobre esse livro com vocês também aí daqui a algum tempo aqui. Vamos ver quanto que vai ser. A gente tá na nossa sala aqui, nosso bate-papo. Você talvez esteja na cozinha, na sala, no quarto, algum lugar que você esteja, mas a gente vai dialogando aí, certo? Essa é a nossa ideia, valeu? Então um abraço para você aí, tchau, até a próxima. Obrigado por estar aí com você, tchau.